O cordelista Manuel Monteiro ele nasceu em Bezerros, município de Pernambuco, em fevereiro de 1937, né? E desde meados de 1955 ele reside em Campina Grande. Assim como Luiz Gonzaga, que nasceu em Pernambuco, mas que ele abraçou a Paraíba assim, de uma forma afetuosa, carinhosa, né? Tanto que ele compôs mais músicas sobre a Paraíba do que sobre o próprio estado. Foi o que aconteceu com o Manuel Monteiro. Né? Ele é o seguinte, a vocação de escrever veio desde o menino, né? Quando ele pela primeira vez foi na feira lá em Bezerros e encontrou um cordelista vendendo seus folhetos e recitando lá na feira. Né? E aquilo abriu a mente do garoto. Né? Ele é considerado hoje o cordelista de maior produção no Brasil em atividade. Uma produção anual bastante diversificada. Né? Ele tem cerca de 200 títulos publicados. Ele é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, que fica no bairro de Santa Teresa, no estado do Rio de Janeiro. Né? Manuel Monteiro ele herdou a cadeira de número 28 do poeta Manuel Tomás de Assis. Manuel Monteiro ele procura referir-se à poesia com as seguintes palavras. Alguém já disse que o homem é um animal político. E eu digo que o homem é um animal poético. Essa frase é a cara dele. Então, vamos agora analisar o folheto propriamente dito. Né? Análise do cordel com letra água, estatuto de socorro, de Manuel Monteiro. Né? Essa pesquisa, né, ela teve como viés metodológico analítico os recursos verbais do próprio cordel, né, da literatura de cordel. Por ser este o meio mais adequado aos propósitos da pesquisa. Né? E é melhor discutir particularidades, né, revelando práticas cotidianas, culturais. E esse cordel, né, ele mostra a preocupação do autor quanto à questão da preservação do meio ambiente. Em especial no que diz respeito ao problema da água doce no planeta. Né? A qual vem sendo utilizada de forma bastante irresponsável. O poeta, em várias campanhas que ele fez, ele procura sempre alertar a população da melhor maneira possível. Né? Os versos dele são simples e ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo bastante contundentes. Né? Então vamos analisar agora o próximo. Eu vou analisar alguns trechos do cordel, e nesse primeiro trecho aqui, esse trecho aqui é o seguinte, antes lembrando que esse cordel aqui em específico, ele foi construído em setilhas, né? Que é a forma padrão mais utilizada pelo poeta. Né? Setilhas, como você sabe, estrofes e 7 versos. Né? Então, através dos versos desse cordel, Manuel Monteiro ele busca alertar a população da iminente escassez de água em todo o mundo. Né? Então, dicas simples como esta aqui. Vão aqui algumas dicas para fazer economia. Banho quente é repousante, mas não passe nele um dia. Se não a conta na frente, fará desse banho quente você entrar numa fila. Ok? Então, o trecho 2, por favor. O consumo moderado da água, né, e as suas mil e uma maneiras de aproveitamento são os pontos altos dessa obra. Né? Quando o poeta diz que reutilizar a água que desce pelo chuveiro, aproveitar o saponáceo, a soda cáustica e o cheiro, a conta d'água não cresce e o sanitário agradece essa água do banheiro. Sabe, isso é uma coisa que conscientemente eu mesmo faço em casa. Eu estou tomando banho, não custa nada juntar um balde. Desculpa aí para descontrair. Isso é bom. Então, vamos lá. Próximo trecho. O poeta afirma que a água é um recurso indispensável à sobrevivência do homem, né? Das plantas, dos animais, além de ser um elemento básico para o desenvolvimento da humanidade. Percebe-se isso nas seguintes estrofes. Na seguinte estrofe, aliás. Nosso planeta Água-Terra só tem a água que tem. Sem água, todos sabemos, não sobrevive ninguém. Quem sabe disso propala, que devemos preservá-la para o nosso próprio bem. Posso ler uma aula da Bíblia? Vamos ao próximo. Sim. Cordel / jornalismo em função do informar. É importante essa observação, né, que é o ponto alto dessa análise aqui. Quando eu digo que o cordel não tem a preocupação típica do jornalismo, que é a impessoalidade, né, a imparcialidade. Ao contrário, o cordelista ele coloca toda a sua emoção nos poemas. Né? O poeta cordelista, ele se exprime assim, de uma maneira que
O cordel só pode ser comparado com o jornal pela função de informar, mas que a linguagem utilizada é completamente diferente. Aqui, a impessoalidade manda. Eu digo isso até por conhecimento próprio, né? Então, quando ele diz aqui, né? Eu já li, né? Como você percebe no trecho abaixo, e o homem, bicho insensível. Isso não é uma linguagem jornalística. E o homem, bicho insensível, com isto não se comove. Teme em não compreender que falta a prova dos 9. O mundo não tem saída, pois sem água não tem vida e sem nada não chove. Então, aí é o seguinte, como eu disse, o poeta, diferentemente do jornalismo, do jornalista, ele procura empregar toda a emoção dele, né, nos versos, assim, sem essa preocupação de informar com formalidades. Eu diria assim. Então, vamos passar. Agora, vamos à conclusão. E eu concluo da seguinte maneira. A literatura de cordel, ela não nasceu da escrita. Seu berço é a tradição oral. O advento da imprensa popularizou esse sentido. E por isso essa literatura passou também, de certa forma, a chamar a atenção dos leitores para os problemas sociais, econômicos, culturais, educacionais, etc. E nesse cordel de Manuel Monteiro, o comentarista como escritor, ele utiliza técnicas de persuasão e de convencimento que para o leitor, né, para que o leitor acate a ideia de economizar água, pois o risco de um colapso ecológico já é uma realidade. Né? Como vemos aqui, né, nas nossas proximidades aqui, quem depende do açude de Boqueirão, né, vai entender perfeitamente que, né, o risco de escassez de água ele é iminente. Ele, né, é uma realidade. Sinais eloquentes dessa crise são visíveis em todos os lugares. E o poeta coloca-se como um porta-voz das informações sobre a escassez de água do planeta. Né? E essa é uma das funções importantes desempenhadas pelos cordéis, né? Um meio de informação e de comunicação de acordo com a linguagem do poeta. E, bom, dessa forma, podemos apontar na literatura de cordel um viés de caráter comunicativo que, por vezes, ele faz o papel da mídia, né? Informando a população problemas sociais e ambientais que estão presentes em nossa sociedade, né? De maneira séria e prazerosa. Né? A descontração de ler, né? Assim, baseado na poesia, o poeta escreve, ele acaba fazendo uma campanha, ele divulga, ele informa, né? Dentro dos padrões do cordel. E aqui, olha, é importante ressaltar que vivemos em plena era digital, né? E que a informatização já provocou assim, uma verdadeira revolução nos meios de comunicação. E assim, livros e revistas, por exemplo, já são publicados agora exclusivamente pela internet. Né? Assim, restando pouco espaço para pequenas produções. Quer dizer, os cordelistas, assim, em geral, eles sempre tiveram essa preocupação assim, quanto ao caráter financeiro, né? Porque aquilo que eles escrevem ali tem aquelas produções baratas, vamos dizer assim. E o alcance que ele espera ali, normalmente, é vendendo de boca em boca, né? De mão em mão, passando adiante sempre a ideia dessa maneira. Né? Agora, tem aqueles também que se rendem aos processos, né? às novas tecnologias. Já existem cordelistas assim em nível nacional, que publicam também suas obras, né? Pela internet. Bom, pessoal, assim, o que eu tenho a dizer, minha opinião pessoal, assim, para mim, o cordel ele não vai morrer nunca. Assim, a literatura de cordel, assim, pela sua tradição, pela sua história, é uma história de centenas de anos, né? Ela nasceu na oralidade e permanece fiel aos princípios, assim. O cordel, você lê, mas você percebe que ele é feito, assim, para memória. Assim, o cordel não é feito para os olhos, ele é feito para os ouvidos. Essa é a minha opinião. Bom, pessoal, então eu encerro aqui a minha apresentação. Não sei como eu me saí, mas eu agradeço a vocês pela paciência e estou aberto a perguntas. Bom, Paulo, agora resta os professores querem. Eu sou